Olá, olá, boa noite, boa noite. Começando aqui a live de hoje, dessa semana, tanto no Instagram como também no Facebook. Às vezes eu vou ficar olhando aqui para as duas câmeras. E hoje a gente tem um assunto bem especial, muito especial mesmo. Um assunto novo aqui. O pessoal está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos dar aqueles 2 minutinhos, né, padrão. Enquanto isso, quem chegou aí no Instagram, vai me falando como que está o áudio, se está tudo bem, se o áudio está chegando aí. Por favor, só me dá um ok aí em relação ao áudio, ok? Às vezes eu vou olhar para aqui para o outro lado também, que eu vou estar falando na... Aí. Tá sim, então tá ótimo. O tema de hoje, eu já vou começar, porque é um assunto um pouquinho longo. O tema de hoje é, afinal, né, o que a Bíblia fala a respeito de punição, castigo à criança, e se castigo físico, punição física, é um mandamento bíblico, né? E como é importante eu me situar aqui nesse assunto. Como que eu falo isso? A partir de que lugar, né? A partir de que ponto eu falo isso? Eu falo como alguém que é cristão, né? Que foi educado desde criança segundo o cristianismo, da linha evangélica, protestante. Falo que alguém que crê na Bíblia, crê em Jesus Cristo, alguém que professa a fé, é cristão, e alguém que desde os 15 anos estuda a Bíblia, convive com esse assunto, fala sobre isso, como alguém que é formado em teologia e alguém que muita gente aí me chama de pastor. E de fato eu tenho pastoreado uma comunidade aqui em Brasília nos últimos 10 anos, né? E eu nunca comentei isso nas redes sociais, até porque eu sei que é um assunto muito delicado. Porque toda vez quando a gente fala de fé, de o que a pessoa crê, né, a gente sempre entra num campo assim que eu considero realmente muito importante, muito sagrado, e que a gente sempre tem que lidar com muita sabedoria e reverência a essa pessoa, ok? Então eu falo dessa posição e também falo para quem está nessa posição em primeiro lugar, né? Essa minha live hoje, essa aula, né, sobre para quem também crê na Bíblia, né? Para quem vê a Bíblia como uma regra de fé e de prática, para quem crê em Deus, né, segundo a Bíblia, e teme a Deus segundo a Bíblia, para quem crê na salvação através de Jesus. Então, para quem, olhando para a Bíblia, tem na Bíblia uma referência de fé e então busca definir as suas coisas na vida a partir da leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, ok? Então, primeiro eu falo para essa pessoa. Até porque se alguém está ouvindo, né, não crê na Bíblia, não crê em Jesus, não crê nos princípios, né, não vê na Bíblia o plano de salvação, por exemplo, essa live fica apenas como uma curiosidade, né? Vai fazer pouca diferença para você, ou então vai ficar para você, talvez, conversar com outras pessoas que creem na Bíblia, ok? Dito isso, né, dito de onde eu falo e para quem eu falo, que isso é muito importante, e com toda essa reverência à fé, à experiência de cada um, eu já queria começar já pontuando, né, no que eu creio, Então, eu acredito, eu leio, eu percebo, eu faço a interpretação de que não, a Bíblia não tem como mandamento bíblico, não é uma ordenança bíblica usar a punição, palmadas ou varadas ou castigos como uma forma de educar a criança, né? A minha leitura hoje não foi sempre assim, é recente essa leitura, inclusive, até porque da tradição evangélica a qual eu fui criado, a leitura predominante, 95%, é de que sim, né? Castigo, palmada ou varada
ou castigo físico, ou né, outras formas de castigo, são sim uma ordenança bíblica. E quem não faz isso, então, estaria correndo o perigo de estar desobedecendo a Deus, ou então correndo o perigo de estar criando alguém fora, né, da vontade de Deus. Né? Corre esse perigo. Eu não vou falar muito da tradição católica, até porque eu não conheço, né? Mas eu sei que muitos seguidores são católicos, têm participado também aqui ativamente, tudo mais. Se você é católico e quiser trazer no decorrer da live algumas informações, fica à vontade também, você evangélico e tudo mais. Eu queria perguntar para quem está online aí, se na sua tradição cristã, você ouviu, você responde sim ou não. Se você ouviu, se você foi ensinado que sim, a criança precisa ser punida. Se você recebeu esse ensinamento na sua tradição religiosa cristã, responda aí para mim. Se você recebeu esse ensinamento, se te passaram assim, se falaram assim para você, responda aí sim. Né? Maternidade Paraíba falou que também já recebeu isso. Você é isso que você mais ouve e foi ensinado. Esse é o ensinamento padrão. Né? Esse é o ensinamento padrão. E olha aí, mais gente, Almeida, até agora nenhum não. Daniele também sim. Então, assim, Suzane sim, 2 igual a 1 sim, Mariana Cardoso também sim. Então, aí a gente está aí quase sempre. A primeira tentativa de como eu não acredito nesse ensinamento, nessa forma de ensino. A minha primeira tentativa é de tentar provar na Bíblia, então, de que o texto que fala sobre punição está errado. Né? E então a gente tem alguns textos na Bíblia, principalmente em Provérbios, que são muito claros. Né? Eu vou citar aqui vários deles, vários textos. E todos eles estão no livro de Provérbios. Né? Então, por exemplo, Provérbios 19, 18 fala o quê? Castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Olha só esse texto, né? Não tem como eu ler esse texto, por exemplo, né, já está traduzido, e falar assim, será que esse texto está falando de punição física ou não? Assim, é bem gritante, né, que ele realmente está falando de punição física. Né? Castiga o teu filho, mas não a ponto de matá-lo. Então, realmente, tem ali essa questão da dor, do sofrimento e tudo mais. E Provérbios tem pelo menos 10 textos falando sobre isso. Né? Provérbios é um livro escrito por Salomão, no Antigo Testamento, bem ali, bem antes, né, de Jesus. Tem, por exemplo, Provérbios 13, 24, que também fala isso. A Mari Cardoso falou onde está esse texto. O primeiro que eu citei foi Provérbios 19, 18. Tem Provérbios 13, 24 que fala, quem nega castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. 22, 15, que é um dos textos mais fortes, que fala, a insensatez ou a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Né? A corrente que defende que a Bíblia não Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O argumento mais comum para falar que a Bíblia não defende o castigo físico é linkar o significado da palavra vara com o significado ali de outros textos bíblicos que usam essa mesma palavra vara, mas não dá a conotação de castigo, e sim de direcionamento. Um desses textos mais famosos é o texto do Salmo 23. Todo mundo aí conhece o Salmo 23? Onde fala que, já mais no final do Salmo, fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? E o texto lá de Salmo 23 realmente não dá nenhuma conotação de castigo, mas sim de condução. Então, era o termo que o pastor de ovelhas usava, aquele cajado, ou uma vara, uma vareta, e essa vara, esse cajado, era usado para ir direcionando o caminho dessa ovelha. Então, no Salmo 23, a gente lê aquele Salmo 23 e não tem nenhuma referência de punição, nenhuma. Só que
eu não consigo usar esse argumento de início para afirmar que em Provérbios também tem esse significado. Porque em Provérbios, os textos que eu já citei, mais Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, 13, 14, 29, 15, 19, 18 e mais outros. Em Provérbios, a conotação é a mesma palavra em hebraico, shevet, parece que está, mas a conotação em Provérbios é sim de punição física. Não tem como. E por que eu quero deixar claro isso aqui? Porque eu queria aprofundar hoje nesse contexto, numa interpretação bíblica. Eu posso até usar essa interpretação mais alegórica, mais de referências, né, conceitual, de falar que quando o Provérbios fala para usar a vara da disciplina, ele está usando também essa vara que conduz. Eu posso até, depois de um tempo, no final dessa live, fazer esse link. Mas eu não posso, de início, já usar esse argumento. Porque se eu usar esse argumento, qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento, que possa pegar um comentário bíblico, um dicionário do hebraico, qualquer coisa, ele vai lá e vai descobrir que, historicamente, gramaticalmente, o texto de Provérbios sim fala de punição física. Em Provérbios está claro, não tem como. Até a tradução em português, né, e outras línguas não tem como. Então, partindo de um princípio de interpretação da Bíblia, eu não consigo negar isso, eu não teria coragem, ok? Porque eu sei que seria um argumento frágil, né? Porque realmente, em Provérbios, a recomendação é castigo físico, ok? Até aí está dando para entender? Ok? Então, E por que eu falo isso? Para a gente não ser leviano, para eu não ser leviano aqui, falando assim, não, a Bíblia nunca falou disso. Não, eu tenho que assumir esse ponto, né? Tenho que assumir esse ponto, ser claro nesse sentido. Naquele contexto, nesse texto específico, sim, a Bíblia defendeu o castigo físico, ok? Então, isso é muito bom para quê? Tem muitas pessoas como eu que milita contra a agressão física, que acaba desfazendo dos religiosos que seguem esses textos, como se eles fossem maus. Ou como se os nossos pais lá pudessem ter cometido um erro. Não, mas a Bíblia realmente dá base para isso, né? Uma leitura superficial e até mesmo profunda das Escrituras, indo lá no original, vai dar base também para isso. Então, quando você vê algum pastor, um líder, um padre, alguém que cuida de crianças na igreja, um cristão, defendendo com unhas e dentes, né, é porque ele pegou o texto sagrado, né? Ele leu o texto sagrado e lá está escrito, né? Então, a primeira interpretação vai ser essa, né? Então, por que eu quero defender bem isso? Para que a gente não tenha também um preconceito para quem acredita e lê esse texto segundo isso, ok? Mas eu vou trazer argumentos que que convence que essa é uma interpretação equivocada, ok? É um equívoco, mas não é uma invenção ou uma maldade ou sei lá, né? Agora é compreensível porque na história do cristianismo, punição física à criança sempre foi defendido. É compreensível. Não é uma invenção, não é uma loucura. Ok? Fez sentido isso? Ok? Tá compreendendo aí? Então vamos para frente. Depois, eu posso criar um grupo aqui no WhatsApp. No WhatsApp, não. Eu vou fazer isso no final desse stories. Eu vou fazer desse ao vivo, vou fazer um stories com aquele negocinho de bate-papo, onde, se você quiser mais informações, eu vou mandar todos esses textos lá para você ler, e a gente pode continuar trocando, né, ideias lá. E esse vídeo também, se tudo der certo, ele vai para o YouTube, que eu quero ajudar outras pessoas também. Então, esse é um ponto, ok? Agora, a grande questão é o seguinte: como que a gente lê a Bíblia? Como que a gente enxerga a Bíblia? Porque na Bíblia, presta atenção nisso, na Bíblia, a gente encontra justificativas para todas as maldades humanas. Para todas. Se eu quiser defender assassinato, eu ainda encontro justificativo na Bíblia.
Se eu quiser defender pena de morte, eu encontro. Se eu quiser defender escravidão, eu consigo defender na Bíblia. Se eu quiser defender a subjugação da mulher, eu consigo também defender na Bíblia. Então, é muito importante a gente entender como que a Bíblia, como que é a maneira saudável de lidar com os textos bíblicos. A maioria dos erros de interpretação das Escrituras e que fez com que a igreja, à medida da história, cometesse atrocidades, foi porque muitas vezes a gente vai para a Bíblia com a intenção de descobrir como fazer as coisas. E pensando que a Bíblia vai nos dar, assim, um roteiro certinho de como fazer. Então, às vezes, tem cristãos até hoje perguntando, por exemplo, se eles podem ouvir música que não são cristãs. Se pode ou não pode. Porque eles esperam que a Bíblia diga exatamente como deve se viver. Definindo qual roupa pode ser usada, qual bebida pode comer, o que pode beber ou não. Né? Porque às vezes, nessa tentativa nossa, ser humano, de agradar a Deus, de servir a Deus, de ser um bom cristão, de oferecer o melhor para a nossa família, a gente vai ávido para a Bíblia, para as Escrituras, pensando assim, caramba, essa Escritura tem que me falar certinho o que, como eu preciso fazer. Só que é importante a gente pensar que como a Bíblia é um livro histórico, é um livro escrito em culturas diferentes, por pessoas diferentes, em um momento totalmente diferente nosso. A gente raramente vai encontrar na Bíblia como a gente deve fazer as coisas. O que a gente encontra lá de muito, e o tempo inteiro, é por que a gente faz. Em outras palavras, a Bíblia não se preocupa com a forma, a Bíblia se preocupa com os princípios. Então, quando eu leio as Sagradas Escrituras, à procura dos princípios de Deus, cara, é um livro fantástico, libertador, transformador. Agora, quando eu me preocupo na Bíblia, para descobrir, tintim por tintim, como que eu devo cumprir os princípios de Deus, eu posso entrar em cometer vários graves erros e equívocos. Que eu acho, que eu vejo, que eu penso, interpreto, que é um dos erros quando se fala sobre a educação da criança. Ok? Por quê? Presta atenção nesse dado. Nenhuma outra parte das Escrituras faz referência entre punição física e educação da criança, a não ser Provérbios. Então, olha só. O único texto que faz referência à punição física em toda a Bíblia é Provérbios. E há um princípio de interpretação bíblica que diz o seguinte, que a própria Bíblia se interpreta. Que eu posso ter um texto aqui e que se esse texto me gera dúvida, eu tenho outros textos que corroboram, que comprovam esse argumento. E que na Bíblia, como é um livro histórico, há tanto histórias positivas como histórias negativas. E nem tudo que está escrito lá na Bíblia, não é porque está escrito lá que eu faço o que está escrito. Por exemplo, o mesmo autor que escreveu Salomão, ele casou com 1000 mulheres. E isso está registrado, é uma história que está registrada. Ele teve 1000 mulheres e concubinas e tudo mais. Alguém aqui em sã consciência iria definir que esse é um padrão bíblico de Deus para a gente? Alguém aí que está me ouvindo ia chegar a essa conclusão? Mas pode vir um doido desavisado aí, olhar lá e falar, nossa, Salomão teve 1000, então tá bom. Não, claro que não. Por que a gente fala que não? Porque a gente entende, lê os outros textos, lê Jesus, faz um estudo de toda a Bíblia para entender qual é o princípio de Deus para a família e para as relações. E não era esse. Salomão estava equivocado nesse ponto. Por exemplo, eu vou citar aqui várias vezes a escravidão. Né? Olha só como a Bíblia lidou com a escravidão. No Antigo Testamento, há leis divinas para conduzir Israel na forma como Israel deveria tratar os seus escravos. Olha só que curioso. Né? Então, em primeiro momento, Deus
não falou para Israel, por exemplo, quando estava lá em Levítico, Pentateuco, nos primeiros mandamentos para o povo de Deus, não falou para Israel falando assim, olha, vocês não vão fazer escravos. Não. Falou o seguinte, ó, tratem com honra os seus escravos. Tratem assim, assim, assim. Não seja como os outros povos. Mas olha só, Deus permitiu que Israel tivesse escravos e ainda deu instruções para como tratar esses escravos. Ok? Aí a gente vai nas histórias. Chega em Jesus, Jesus não trata sobre esse assunto, por exemplo. Jesus não trata sobre um assunto comercial da época que era a escravidão. Ele não fala. E aí a gente chega então pós-Jesus, quando Paulo esquematiza e dogmatiza, né, e traz todo o contexto do cristianismo nas suas cartas, Paulo então também não vai contra a escravidão. O que Paulo fala a respeito da escravidão? Ele fala assim, ó, se você for escravo, continue sendo escravo. Se você tem a oportunidade de ser livre, seja livre. Mas olha o que Paulo fala. Paulo fala o seguinte, se você é um escravo, você trate o seu senhor, o dono seu, como se você estivesse tratando a Deus, servindo a Deus. Então você vai ser o melhor escravo possível. Esse foi o conselho. E Paulo chegou a dar o conselho para um escravo que fugiu, ele deu o conselho para que esse escravo voltasse e continuasse servindo lá debaixo de escravidão. Ok? Então, agora, quem em sã consciência hoje defenderia a escravidão? Agora, olha como é importante perceber isso. Porque a igreja, alguns nichos da igreja, durante muitos anos, defenderam a escravidão com base nesses textos. E eles iam para as escrituras e realmente encontravam os textos. Mas eles iam para as escrituras perguntando como fazer as coisas, e não o porquê. Porque quando eu começo a perguntar o porquê, eu vou para Jesus, eu vou para o princípio da equidade, da justiça, eu vou para o princípio da dignidade do ser humano, eu vou para o princípio do amor ao próximo. E quando eu vou para esses princípios, a escravidão não faz mais sentido. Entendeu esse raciocínio da escravidão? Ok? Ficou alguma dúvida aí? Se você entendeu, manda pelo menos um joinha, um dedinho, um sim, beleza, faz sentido, alguma coisa assim. Tá bom? Ok? Então tá. Então, é importante eu olhar as escrituras não pensando assim, caramba, olha só o que Provérbios falou para mim. Não só olhando para Provérbios, mas olhando para o princípio das escrituras, sobre o que as escrituras, a Bíblia fala sobre a educação de filhos. Qual é o princípio e não como eu vou fazer. Porque no como eu não posso me apegar, mas no o que e no porquê eu devo me apegar. E aí, quando eu penso no porquê e o que fazer, o que a Bíblia fala para a gente fazer com as crianças, eu não uso provérbios. Ninguém usa provérbios. Porque eu não posso usar provérbios. Pelo simples motivo seguinte. Eu não posso fazer um dogma, um mandamento bíblico de Deus, baseado num livro que é poético, como Provérbios. Assim como eu não posso fazer com Salmos, por exemplo. É um princípio de interpretação bíblica. Eu tenho que recorrer a outros textos para entender os textos poéticos. Ok? Deixa eu explicar isso para você. E aí, então, a gente entra num texto principal. Se você pergunta para mim, Marlon, qual que é o texto principal da Bíblia no Antigo Testamento e qual o texto principal da Bíblia no Novo Testamento que fala sobre o papel dos pais nos filhos? Eu vou te falar quais são os dois. Você pode anotar aí. No Antigo Testamento, a primeira referência e a grande referência de que como os pais devem lidar com os filhos está lá em Deuteronômio, que é a base da educação. Deuteronômio 6, 2 e 7. Que é o texto onde Deus está dando várias instruções para o seu povo e o que eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder. Né? E aí, olha o texto que fala, eu vou ler aqui para a gente. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha só o que vem em seguida. Ensine-as com persistência. Grava essa palavra, ensine-as.
ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse, segunda palavra. Ensine-as, segunda. Converse sobre ela quando estiver sentado na mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, esse é o texto normativo. Esse é o texto de princípio. É o texto onde, quando Deus está instruindo o seu povo, fala o que os pais deviam fazer com seus filhos. E quais são as duas palavras em destaque? Ensine e converse. Inculque isso na cabeça. Passe isso. Passe esses princípios. Então, o que a gente chega a um princípio bíblico básico? Os pais são responsáveis por ensinar os seus filhos. Isso é um conselho. Então, qual é o mandamento bíblico para os pais? Ensine os seus filhos. Ensine os valores para os seus filhos. Qual é o mandamento bíblico de Deus? Qual é o mandamento, a ordem de Deus para os pais? Seja modelo para os seus filhos. Porque o texto fala assim, você ama a Deus acima de todas as coisas, e depois que você fizer isso, você então agora vai ensinar o seu filho a inculcar isso. Então você passa por você. É você e depois os seus filhos. Então esse é o princípio. Então, isso é uma ordenança, sim, clara, de princípio, de porquê. O que eu faço com meus filhos? Eu ensino, eu converso, eu educo, eu sou modelo. Ok? Isso entra em xeque com algum outro princípio bíblico? Nenhum. Dignidade humana, amor ao próximo, sobre o que Jesus falou, isso entra em xeque? Jamais. Pelo contrário, isso é comprovado em outros textos. Por exemplo, aí a gente vai lá para o Novo Testamento, para Paulo. O que Paulo fala a respeito do ensinamento? Então, eu tenho, se esse é o principal texto a respeito do papel dos pais e mães no Antigo Testamento, que é Deuteronômio 6, 2 a 7, se você quiser anotar aí, depois você lê. O principal texto agora no Novo Testamento, falando sobre isso, é quando Paulo, lá em Efésios, nos primeiros versículos de Efésios, ele fala assim, Efésios 6, versículo 3 e 4, praticamente. Ele fala assim, pais, não irritem seus filhos, ok? Mas antes, crie-os, eduque-os, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só, repetiu novamente o mesmo princípio lá de Deuteronômio. É instrução, é ensinamento, é conversa, é conselho, é passar. Outra versão desse texto diz, com toda disciplina e admoestação. E o que é disciplina? Popularmente, a gente acredita que disciplina é castigo, eu tenho que disciplinar o outro, eu tenho que castigar o outro. Não é essa a interpretação? Mas não. A raiz de disciplina é discípulo, aquele que é aprendiz, aquele que aprende, aquele que está aprendendo com seu mestre. Então, disciplinar é o quê? É educar, é ensinar, é passar o conhecimento. É aquilo que eu faço com o discípulo, com o aprendiz. Ok? Então, o princípio básico das Escrituras o mandamento de Deus nas Escrituras pais, eduquem, ensine, é a sua responsabilidade ensinar, é a sua responsabilidade instruir. E ninguém tem maior influência na formação e no ensino do desenvolvimento da criança do que um pai e a mãe. Ninguém mais tem. Escola não tem, igreja não tem, avô não tem, avó não tem. Esse núcleo paterno e materno é o que mais tem influência na formação da criança. Então isso é uma responsabilidade. Ok? Fez sentido? Concorda com essa parte? Então, se você me perguntar qual é o mandamento bíblico para os pais, é ensinar. Isso é. E aí, instruir. E também corrigir, que isso faz parte. Agora, a segunda pergunta é, como eu faço isso? E aí que eu volto lá para Provérbios. Salomão, de acordo com a sua cultura, a sua vivência tribal, o seu conhecimento de mundo na época, ele não sabia nada sobre desenvolvimento infantil. Ele não sabia nada sobre uma educação não punitiva. Ele não sabia nada. Ele não sabia, não tinha nenhuma ferramenta. A única ferramenta que Salomão e a cultura da época tinha, que era para ensinar, eu preciso castigar. Porque essa era a única informação. Era o que se tinha conhecimento. Então,
Salomão, preocupado em cumprir o mandamento de Deus, que é instruir, que é conversar, que é disciplinar, que é admoestar, no sentido de disciplinar, no sentido de ensinar, ok? Salomão traduz isso num como. Como que eu vou fazer isso? Já sei. Eu vou fazer isso usando a vara, porque quando eu uso a vara, a coisa funciona. Ok? Mas observe então que Salomão está dando uma forma a um princípio. Só que essa forma não é um mandamento. Por que que não é um mandamento? Porque, senão, eu teria comprovação desse mandamento no Novo Testamento. Esse é um princípio básico. Paulo teria que ter falado sobre isso também. Se Paulo não tivesse falado sobre isso, Pedro, João, alguém teria que repetir esse padrão. Que os pais realmente deveriam bater nos seus filhos. Isso não é repetido mais. Segundo, eu deveria ter algum princípio desse em Jesus. E eu não consigo ver em momento nenhum esse princípio em Jesus. Ok? E terceiro, eu precisaria dessa informação pelo menos em algum outro trecho do Antigo Testamento, que não seja um trecho de um texto poético, porque eu vou repetir isso aqui. Teologicamente, biblicamente, eu não posso pegar um texto poético e transformar ele num mandamento, num dogma. Eu vou repetir. Eu não posso pegar um texto classificado como poético e fazer com que ele seja um dogma. Sabe por que não? Provérbios 31, eu vou te dar só um exemplo. Provérbios 31 nos dá, o texto está escrito lá, para dar bebida fermentada aos pobres, para eles esquecerem os problemas. Depois você pode ler lá em Provérbios 31. Ok? Olha o que o texto está sugerindo, no mesmo livro, Provérbios 31. Olha o que o texto está sugerindo. Que o pobre sofre tanto que ele precisa se embriagar para esquecer os seus problemas. Ok? Está na Bíblia, está em Provérbios. Quem aqui teria coragem, me responder agora, quem aqui teria coragem de colocar uma cachaça, uma garrafa de 51 dentro de toda a cesta básica e distribuir aos pobres? Quem aqui? Levanta a mão aí. Alguém teria essa coragem? Quem jamais faria isso? Fala assim, eu jamais faria, eu não faria isso. Mas olha, está nesse mesmo texto, nesse Provérbios. Mas por quê? É um texto da época, é um texto conceitual, é um texto poético, é um texto de análise cultural. Provérbios é isso, provérbios são sabedoria, são pensamentos daquele tempo. Né? Então, naquele tempo, eu tinha muito menos oferta de bebida, a bebida tinha uma outra relação, eu não tinha uma Ambev distribuindo cerveja a todo tempo. Então, naquele sentido, naquele momento, o rei olhou e falou assim, realmente, essas pessoas pobres e sofridas precisam ter alguma coisa para se distrair. Então, vamos dar bebida fermentada a eles, vamos dar bebida alcoólica para eles. Né? Ok? Agora, tem sentido eu aplicar isso hoje? Não tem nenhum. Não tem nenhum sentido. E eu faço essa mesma relação com o conselho de Provérbios para usar a vara, a punição física, o castigo físico para educar as crianças. Hoje não faz mais sentido. Por que que hoje não faz mais sentido? Eu vou te dar pelo menos alguns motivos. Primeiro, porque Provérbios baseou esse argumento, está lá em Provérbios 22:15, de que a vara é necessária porque a criança é tola. A criança tem uma estutícia. Né? Então o texto fala assim, use a vara para você tirar a tolice da criança. Só que esse argumento hoje, que era uma concepção de Salomão a respeito da criança. Por exemplo, Jesus já fala diferente a respeito da criança. Jesus não trata a criança como um ser humano tolo, incapaz. Jesus fala o que a respeito das crianças? Alguém escreve aí para mim o que Jesus fala a respeito das crianças. Vamos ver aí se tem alguém aí ativo, ou aqui no Facebook também. O que Jesus fala? Como são as crianças? Elas são tolas? Ou Jesus fala, vinde a mim as crianças, esse é um argumento. Por que vinde a mim? Porque delas é o reino dos céus. E olha o que Jesus fala das crianças ainda. Jesus fala o seguinte, que o ser humano adulto que não se tornar como uma criança não é digno do reino dos céus.
Observe que delas pertence o reino do céu. Observe que a visão a respeito do ser humano criança de Jesus é uma visão muito mais amorosa, muito mais compreensiva. Olha, Jesus fala para que a gente tenha o coração das crianças. Olha, então o Provérbios está dizendo o seguinte: a criança é tola. A criança está cheia de estultícia. Jesus está dizendo, não, a criança tem o reino de Deus nela. A criança, você é adulto, tem que ter o coração delas. Então, esse olhar de amor pela criança, eu encontro nas Escrituras, mas não encontro em Salomão, porque ele ainda não tinha esse conhecimento. Porque a revelação de Deus, ela foi acontecendo na história. Eu não posso pegar um texto lá de uma realidade tribal e formar nesse texto um mandamento para a eternidade. É uma experiência de Salomão. É uma experiência de Salomão. Ok? Então, se eu uso essas palavras de Jesus, e se eu agrego a isso o fato de que hoje, com o conhecimento que a gente tem do desenvolvimento cerebral da criança, do desenvolvimento emocional da criança, do desenvolvimento natural do ser humano, a gente vai perceber que muitos dos comportamentos da criança não são maus comportamentos, não são desobediências, são apenas comportamentos de quem está aprendendo, ok? Por exemplo, como eu era dessa geração que crê que a criança tem que ser corrigida porque ela é má, ela é pecaminosa, ela é cheia de estultícia, cheia de tolice, a criança, se eu não der um jeito, que ela é muito má, né? Como eu tinha essa mente religiosa, pensava assim, quando o meu filho Joaquim fez 2 anos, a palavra que ele mais falava era, é meu. Sua criança também falava isso? Tudo que ele pegava é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí, essa minha mente religiosa fez qual leitura do Joaquim? Falar assim, Salomão está certo mesmo. Se eu não der uma correção nessa criança, ela vai continuar sendo egoísta. Alguém já pensou isso do seu filho? E eu pensei isso. E aí, segundo esse pensamento, eu comecei a corrigir o Joaquim, a punir o Joaquim. Porque eu queria tirar o egoísmo dele. Então, toda hora que ele falava não, era uma guerra aqui dentro de mim. Assim, meu Deus, está aí, olha aí. Olha o pecado natural está aí, ó, original. Olha aí o que a Bíblia está aí, olha o que o Salomão falou. Apareceu, eu tenho que dar uma correção. Só que quando a gente vai estudar, a gente percebe que, caracas, olha o que está acontecendo com essa criança. Ela está simplesmente num processo de transformação, onde ela se imaginava ser um ser só com a mãe, onde ela não tinha percepção de vontade, de desejos, de escolhas, e de repente ela está agora conhecendo a sua identidade, reafirmando e se conhecendo como quem ela é, o que ela escolhe, o que ela deseja, ela está tendo agora a voz interna, e agora ela começa a expressar isso para as pessoas que estão próximas. Então, eu estou diante de um processo natural de desenvolvimento da criança que não tem nada a ver com egoísmo e nem tem nada a ver que essa criança vai ser um delinquente. Então, quando eu compreendo isso, eu lido com essa situação sem o peso, sem o medo de tentar corrigir um defeito na criança. Entende isso? Fez sentido isso para você? Você já se percebeu assim também com a sua criança? Ok? Então, é isso. Então, o primeiro argumento na época de Provérbios, a gente ainda não tinha relação à visão de Jesus da criança e muito menos a gente também não tinha essa visão do desenvolvimento natural da criança, ok? Outra questão, é bem importante a gente pontuar o motivo pelo qual Provérbios indica a varada, né, o castigo físico. E está lá em Provérbios 17, 21, que fala o seguinte: olha, corrija a criança para que você, mãe, não passe vergonha. Então, olha só, era justamente a forma assim, olha, para que você não se sinta triste e vergonhoso pelo mau comportamento desse adulto amanhã, você tem que corrigir com a vara hoje. Era o raciocínio da época. Ok? Então, era um raciocínio mais ou menos de medo. Falou assim, opa, garanta aqui, porque senão amanhã você pode se arrepender.
E qual a leitura que a gente faz isso na Bíblia como um todo? Né? Como que a gente enxerga isso? Eu enxergo isso da seguinte forma. Se eu falar para você, preste bem atenção, se eu falar para você que existe uma forma de educar que não use punição verbal, nem punição física e nem punição emocional, que não usa nenhum tipo de castigo e que nem use também promessas de recompensa. Se eu te falar para você que existe uma teoria embasada, comprovada, vivenciada, estudada, testada, em que não se precisa usar nenhuma dessas ferramentas e ainda assim vai garantir um ser humano adulto, seu filho adulto, sendo responsável, bem educado, consciente dos seus atos e com um espírito de cooperação. Qual você preferiria usar? A palmada, a varada ou essa nova forma de educar? Sinceramente, qual você usaria? Então, se eu tenho conhecimento de novas formas, por que eu não vou aderir a isso? Seria a mesma pergunta do trabalho escravo. Por que eu vou manter o trabalho escravo no mundo de hoje, sendo que as relações comerciais mudaram totalmente, não faz mais nenhum sentido, pelo contrário, é um abuso ao ser humano. Mesmo que a Bíblia não tenha condenado, é um abuso. E aí, hoje eu olho para o abuso emocional, abuso físico, abuso de palavras de pais amorosos para suas crianças, e eu afirmo agora aqui que é contrário ao espírito do Evangelho, é contrário ao princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Eu faço ao outro aquilo que eu desejo que faça comigo mesmo. E vem aqui falar para mim, quem é que gosta de apanhar? Quem é que quer apanhar para aprender? Quem é que quer alguém gritando no seu ouvido para ser corrigido? Quem é que quer ser ameaçado para aprender? Quem é que quer aprender com palmada? É isso que você escolhe para você? É isso que você quer como relação dos seres humanos? É isso que você quer? É isso que você projeta para o seu ambiente? Se você for começar uma empresa hoje, é esse ambiente que você vai desejar para essa empresa? Não é. Então não é isso que eu desejo para o outro adulto, não é isso que eu desejo para mim, mas é isso que eu faço com a criança. Não tem sentido. Não tem sentido no Evangelho. E eu não posso pegar um texto de Provérbios, que é um texto social, cultural, uma linguagem poética, num contexto totalmente contrário, onde não é corroborado, não é comprovado em nenhum outro texto bíblico, e fazer disso um mandamento. Não posso. E quando eu olho para Jesus, eu não posso fazer disso nenhum conselho. Porque o conselho de Jesus, para mim, de educação de criança, é quando ele pega lá a mulher adúltera. Quando pega não, né? Ele não pegou a mulher adúltera, não. Quando trazem para Jesus a mulher adúltera. Esse, para mim, é o princípio de Jesus de educação. Que a mulher estava errada, a mulher sabia, estava bem claro para ela o que ela podia fazer ou não. Estava tudo certo. Aquela mulher não estava sendo inocente, ela sabia o que ela estava fazendo. E estavam todos aqueles religiosos prontos para punir aquela mulher. E usando o que para punir aquela mulher? O texto bíblico, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, Moisés, usando, quem sabe, Provérbios para punir aquela mulher. Porque Provérbios fala muito da mulher adúltera, inclusive. Eles estavam usando esses textos. E o que Jesus fez com aquela mulher? Jesus puniu ou Jesus educou? Ou Jesus ensinou? Jesus usou a lei ou Jesus usou a graça? O que você faz quando seu filho erra? Você ensina ou você pune? Você bate por quê? Porque você quer ensinar ou porque você quer castigar? Se a lei funcionasse, não precisaria de Jesus. Se a punição funcionasse, a gente não precisaria de Jesus. Jesus é justamente a classificação de que a lei foi cumprida e a lei não é suficiente para educar. Punição nunca foi suficiente para educar. E vem Jesus para ensinar, inspirar, transformar a gente. E o nosso papel de pai e de mãe é justamente esse. Não é o da punição, é o da inspiração, é do ensino, é da correção, é da demonstração. E como que eu faço isso? Pelo caminho, andando, sentando, repetindo, fazendo 1001 vezes, porque eu amo e eu quero o melhor e eu entendi a minha responsabilidade em Deus, que é educar a criança. Pronto.
Ok? Olha aqui, vocês falaram, amar o próximo como a ti mesmo, já deixa isso tudo aí claro, exatamente. Sou cristão e não entendo como os cristãos podem defender a palmada, não tem nada de Jesus nisso, realmente não tem. Verdade que Deus tenha misericórdia dos nossos atos, que hoje possamos mudar nossas atitudes, certo? Jesus sempre educou, ensinou e perdoou, né? Exatamente, ok? E aí, muito da nossa dificuldade de quebrar essa inércia de só repetir costumes antigos é porque a gente não sabe novas formas de educar. E por isso que eu quero te convidar para você conhecer a disciplina positiva. E se você for de Brasília, para você se inscrever logo, quando acabar essa live, no curso Criança do Futuro, que são 4 encontros, onde nesses 4 encontros, com 10 horas ao total de duração, eu vou ensinar, a gente vai aprender juntos formas, técnicas, ferramentas de gerar responsabilidade, cooperação, respeito na criança, sem usar palmada, grito, castigo, punição, varada, sem usar nada disso, e muito menos usar recompensas, quadrinhos de estrelinha e nada. Né? Usar simplesmente isso que a Bíblia fala, o ensino, a disciplina, a admoestação, desde com crianças menores. Né? Não tem sentido falar isso. Agora, é importante eu pontuar isso. Eu não quero aqui desfazer dos meus irmãos na fé, meus companheiros de fé, que creem que a punição é um mandamento, é um conselho bíblico, que a Bíblia realmente fala para a gente não apartar a vara da criança. Eu entendo você, meu irmão e minha irmã, porque essa é a primeira leitura da Bíblia. Porque isso realmente está escrito lá. Então, eu não posso falar que você está assim, enganado, porque se você realmente pegar lá, vai estar escrito isso. Só que o meu convite para você é para a gente pegar esse texto como um todo, e não apenas como uma experiência tribal, regional, de um texto poético, onde eu não posso fazer um dogma. Porque se eu for usar provérbios para fazer esse dogma, eu vou ter que fazer o dogma de todos os provérbios, e aí a gente está literalmente lascado. Então eu queria te convidar para você focar naquilo que é o mais importante nas Escrituras, que é o princípio, que é o porquê a gente faz as coisas. E o princípio é: eduque, ensine, conversa, corrige, admoeste. Discipline no sentido de discípulo, de instruir. Caminhe pelo caminho. Seja modelo. E é bem interessante que a gente, às vezes, a criança nos bate e a gente, para ensinar que a criança não nos bata, o que a gente faz com a criança? A gente bate. É um argumento que não tem sentido. Porque o que a Bíblia deixa claro para a gente é que nós devemos ser o modelo dos nossos filhos. Inspiração para os nossos filhos. E um dos conselhos mais severos está lá em Efésios, para nós pais. Para a gente não provocar a ira nos filhos. E deixa eu te falar uma coisa. Nada mais provoca a ira no outro do que a punição e o castigo. Porque, via de regra, os castigos que a gente provoca nos outros, via de regra, a sua grande maioria são injustos. A sua grande maioria dos castigos que a gente faz nos outros são injustos. Ok? Então vamos lá responder. A Bíblia manda corrigir com vara e castigo? Não. Está escrito na Bíblia sobre vara e castigo? Sim. Como que eu leio esses textos hoje? Eu leio eles segundo toda a Bíblia e segundo Jesus, e não somente segundo lá o Provérbios. Eu leio entendendo que agora eu posso ler esse texto realmente de forma figurada. E eu posso fazer uma comparação muito mais abrangente. Eu posso pegar esses textos de Provérbios e linkar eles com, por exemplo, o Salmo 23, onde está a mesma palavra, está a mesma vara, mas o conceito é totalmente diferente. Ok? Eu queria abrir aqui e falar, teve alguma dúvida? Você ficou com alguma dúvida? E eu vou fazer uma pergunta assim corajosa. Perguntar se você concorda ou não
você só responde assim, concordo. Ou você responde assim, concordo em partes. Ou não, eu não concordo. Eu queria ouvir aí a sua opinião. Isso é muito importante. E eu vou criar um grupo aqui no Instagram. Logo depois desses stories, você pode entrar lá no meu stories, vai ter o convite para um bate-papo, onde eu posso mandar esses textos, a gente pode continuar conversando. Se você tiver dúvida, você manda um áudio, a gente vai interagir sobre esse assunto. E como esse vídeo, esse tema, sim, foi muito chamado, muita gente perguntando, eu também vou, se tudo der certo, eu vou disponibilizar ali no YouTube. Para quê? Eu queria convidar você a enviar esse vídeo para o pastor da sua igreja, para o padre da sua paróquia. Eu queria convidar você para encaminhar esse vídeo para aquele pai devoto, aquela mãe devota, cristã, crente, para o líder lá do trabalho infantil, do ministério infantil, para que a gente possa pensar isso juntos. E eu me coloco à disposição, inclusive para ouvir contrapontos, ouvir opiniões diferentes e a gente construir isso juntos. Né? Porque é uma coisa muito importante, a educação, a saúde dos nossos filhos é muito importante para a gente. E eu não posso ter o perigo nem de errar perante Deus e fazendo algumas coisas com meu filho que não é a vontade de Deus, e muito menos entender erradamente um trecho bíblico e fazer o errado com os meus filhos. Né? Então eu queria convidar a você a me ajudar nesse diálogo. Então tem um aviãozinho, acho que aí nesse Stories, você pode encaminhar para a equipe da sua igreja, do seu grupo, ou de outros pais, falar assim, olha, ouve esse cara aqui, vê o que ele está falando, pega a sua Bíblia, dá uma lida, vê lá. Agora eu fico impressionado. E eu fico assim, hoje eu estou já revoltado, porque praticamente todos os livros evangélicos sobre educação de crianças se baseiam na agressão física à criança para a educação. Isso eu acho que eu vou ter que militar contra. Porque não tem como, não é possível, com a compreensão de mundo que a gente tem hoje, da Bíblia, da fé de Jesus, do valor humano, do desenvolvimento humano, a gente ainda validar isso. Então, realmente, nesse ponto, eu estou meio que comprando a briga. Então, essa live é para dizer o seguinte, gente, eu estou aí, entrei na briga, e agora é uma briga séria, coerente, sem desfazer da fé, sem desfazer de ninguém, mas para a gente conversar seriamente sobre a Bíblia e entender que isso não pode ser uma norma, isso não pode ser um mandamento, porque eu não tenho como, nenhum teólogo sério faria um dogma usando provérbios. Nenhum teólogo sério. Então, só nisso aí, nenhum faria um mandamento só em provérbios. Só isso aí, para mim, já resolve esse problema. Ok? Espero ter te ajudado. Patrícia falou aí, meu coração se alegra em saber que estamos no caminho certo. Quebra de paradigmas, que bom. Jonas Calil também aí, meu amigo. Sinto paz com essa fala. Ok? Tem muitos cristãos devotos, fiéis, firmes em Deus, que estão em crise, que estão conhecendo a disciplina positiva, a criação com apego, Montessori, estão lendo sobre isso, estão se encantando, está fazendo sentido no coração deles, mas às vezes sentem medo de seguir esse caminho, com medo de estar desobedecendo a Deus. Eu quero te dar uma palavra assim para libertar a sua vida. Você não está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo a Deus se você parar de ensinar o seu filho, se preocupar e se responsabilizar com o seu filho. Você realmente está desobedecendo a Deus se você fizer isso. Como você, pai ou mãe, que abandonou a sua criança, você está desobedecendo a Deus. Agora, se você está educando, se você está ensinando, e para isso você não usa a punição, você não está em desobediência perante Deus. Ok? E se você é líder religioso, me faz um favor. Nunca mais fale para os seus seguidores que a Bíblia manda os cristãos corrigirem as crianças com a vara e a punição física. Por favor, não me faça mais essa afirmação, porque isso tem destruído a relação de muitas crianças. Ok? Está dado o aviso. Espero não ter sido muito radical, espero, tomara que não. Muito obrigado aí. A Daniele falou aqui, vou te confessar que toda vez que eu castigo meus filhos, o Espírito Santo me incomoda dizendo que essa não é a atitude que Jesus aprova. Que legal. Tudo que é de Deus vem com paz, e quando a gente não está em paz, isso eu também ficava muito agoniado, muito agoniado. Eu pratiquei punição de todas as formas,
até pouco tempo atrás. Vamos ser a mudança que queremos para as próximas gerações. Deus é amor, exatamente. É isso aí. Eu fico com Jesus e que você também. E vamos aí nos aprofundar na disciplina de Deus e observar como Ele nos disciplina exatamente, como que Ele sempre nos ensina. Espero ter ajudado aí. Um abração. Essa live vai ficar disponível até amanhã, esse horário também. Então, corre aí disparando para as outras pessoas e, se tudo der certo, vai estar no YouTube também. Abração. Obrigado, gente, pela presença aí. Hoje foi lindo, tanto de gente, né, online, participando. Caracas, que fantástico. Fico muito feliz mesmo. Valeu.